Olá, bom dia. Sou Alex, aqui amigo de vocês. Vim aqui hoje mais uma vez trazer um pouquinho de compartilhamento da palavra de Deus a respeito de nós, que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, é a única fonte de verdade que pode nos guiar diante de Deus. A palavra de Deus é o verdadeiro caminho e não há outra verdade que não esteja na palavra a respeito de nós. Que nem na chamada aí que eu coloquei, falando a respeito da mentira. E então quero trazer para vocês a origem da mentira introduzida no mundo a partir do pai da mentira, que é o próprio cramunhão, né? O próprio Satanás, o próprio Lúcifer. Ele é considerado, não é considerado, né? Porque considerar é uma opinião, é um fato de que ele é o pai da mentira, que ele mentiu desde o início. Jesus fala sobre isso, né? Satanás é o pai da mentira, nunca se firmou na verdade, né? É o pai da mentira, nunca se firmou na verdade. A palavra de Deus diz claramente que o próprio Satanás é o pai da mentira. Vocês podem ver aí, ó, no versículo de João, né? Tá aí, ó, o versículo de João. Para vocês verem aí, ó, do lado aí na tela, vocês podem olhar. Aqui é Jesus falando quando os fariseus e os sacerdotes foram lá questionar Jesus e queriam fazer-lhe pergunta para, quando Jesus desse uma resposta fora do que eles ensinavam para o povo, as pessoas tivessem Jesus como um falso profeta, como um falso Messias, e ajudasse eles a apedrejarem Jesus. Então Jesus não é tolo, porque ele é Deus, ele nunca cai na narrativa satânica desses filhos do diabo. Então, aqui em João capítulo 8, 44, Jesus vai dizer a eles: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, né? Porque a verdade é o antônimo, né? É o contrário da mentira. Porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio. Porque ele é mentiroso e pai da mentira. Quer dizer, Satanás é mentiroso, ele é o próprio pai da mentira, né? Então, Satanás é o pai da mentira. Vamos lá, direto ao capítulo, para que a gente possa Jesus vai falar aqui, ó. Quando
Quando vocês verem isso aqui, ó, o próprio Jesus. Onde Jesus está falando, ó, qual a razão por que não compreendeis as minhas linguagens? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Jesus está acusando ele. Vocês são incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade. Porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Então, quer dizer, Satanás é o pai da mentira, e todo aquele que vive, e todo aquele que vive, e todo aquele que crê na mentira, é filho de diabo. Quem dentre vós me convence de pecado? Disse Jesus. Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Então, Satanás é o pai da mentira desde o princípio, nunca se firmou na verdade. E como é que isso se deu? Lá no Jardim do Éden. Vamos ver. Gênesis capítulo 3. Vamos ver Gênesis capítulo 2, versículo 16. Versículo 15. Gênesis 2:15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Então, essa é a verdade que Deus diz. Em relação a Jesus, fazendo um paralelo entre Jesus estava dizendo que era Deus, que era o único caminho, a única verdade. E eles estavam procurando matar Jesus, porque Jesus pregava e anunciava o evangelho e a salvação através da fé nele, crer em quem ele era. Mas isso estava oculto ao povo judeu para não crer. A nação como um todo, não as pessoas. A nação e o sistema religioso que já tinham invalidado os mandamentos de Deus por colocar a sua própria tradição. Eles distorceram a verdade de Deus através das suas tradições, colocando preceitos e costumes deles próprios em lugar de observar unicamente, exclusivamente a Torá, a palavra de Deus. Isso é recorrente, Jesus vai dizer que eles faziam isso porque eles eram filhos do diabo, porque o diabo é mentiroso desde o início. Então vamos ver qual foi a primeira mentira que o diabo disse. Então, para mim, para ficar claro para vocês, nessa primeira mentira do diabo, a gente viu Gênesis capítulo 2, 16, 17, 15, 16, que Deus deu uma ordem que não comesse daquele fruto, que quando comesse morreria. Essa era a verdade absoluta de Deus. Não havia nenhuma outra verdade. Não havia figura de linguagem, não havia relativa... como é que fala, meu Deus do céu? Não havia uma forma de relativizar a palavra de Deus. A palavra de Deus não havia meio termo. A palavra de Deus ela é única e verdadeira, não tem como se relativizar,
não tem como você criar qualquer outro tipo de pensamento. Deus, quando ele diz uma coisa, é daquela forma, não é de outro jeito. Tá? Então, no capítulo 3, é a narrativa, é a conversa da serpente com a mulher. Vamos ver desde o 1 para vocês compreenderem melhor. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o seu Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Então, quer dizer, a serpente tem que falar como se fosse Deus falando, porque a mulher, eles escutavam a voz e a palavra de Deus. Então, a serpente sabe que a mulher não vai ouvir a sua própria palavra enquanto ela não se converter a Satanás. Enquanto ela não se tornar filha do diabo, ela não vai dar ouvido ao diabo. Porque Jesus deixou claro, aqueles que são de Deus ouvem a voz de Deus e escutam a Deus. E Jesus disse, vocês são filhos do diabo, porque vocês praticam as obras do diabo, vocês escutam o pai de vocês e querem lhe satisfazer o desejo, querem lhe obedecer. É a mesma coisa que está acontecendo com Eva aqui no capítulo 3. E ele vai usar a palavra como se fosse Deus. É assim que Deus diz. A serpente pergunta. Aqui já há uma pergunta jogando dúvida e mentira na cabeça de Eva. Porque não foi assim que Deus disse, não comereis de toda árvore. Deus disse, comereis de toda árvore do jardim, de todas, menos uma. Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus. Agora, outro problema também. A mulher vai usar a palavra de Deus também, porque ela só tem como lei, como refutar, falando aquilo que Deus diz. Dele não comereis, nem tocarei neles para que não morrais. Aqui também já há um erro. A palavra de Deus não diz que se tocasse morria. A palavra de Deus só diz que se comesse morria. Ninguém sabe se quem falou para a mulher que não comesse do fruto ou não tocasse, acrescentou a palavra não tocareis. Eu tenho em mim que Deus jamais ia ensinar a mulher e colocar nela um medo exacerbado, algo. Foi o que os fariseus já estavam vivendo na época de Cristo, onde as tradições que eles inventaram, num super exagero de zelo na palavra de Deus, acrescentou coisas o qual a palavra de Deus não dizia na Torá. Por exemplo, uma delas é que, pelas tradições, a mesma lei que obrigava que os levitas ou os sumos sacerdotes não podiam comer as coisas sagradas a Deus no templo, que eles podiam comer uma porção. Uma porção era levada a sacrifício a Deus e outra porção era levada, era deixado para que tanto quem ofertava, os sacerdotes e o ofertante, podiam comer o assado ou cozinhado, uma porção daquela oferta. Por quê? Porque primeiro, ao fazer o sacrifício em holocausto, a parte era santificado, passava a ser santo, porque o fogo de Deus, a ira de Deus vinha, consumia o holocausto do sacrifício, aquela parte que foi consumida, se tirava uma porção de sangue com água, tirava-se uma porção para o sumo sacerdote comer, e também em outro sacrifício, uma outra porção era tirada para que todos comessem junto. Então, quando o sacrifício era feito e a ira de Deus era satisfeita no holocausto, que aquele holocausto representava Cristo Jesus, que no futuro ia morrer por eles, era um cheque em branco sendo assinado para descontar no futuro. Então, aquela oferta era santificada, aquela porção. Automaticamente, a porção dos sacerdotes também era santificada. E a porção que o ofertante comia, às vezes junto com os sacerdotes, também era santificada. Então, todos se tornavam santos a partir do momento
eram perdoados seus pecados e eles, como nação, eram aceitos diante de Deus, porque eles comeu algo santo que os purificou e os limpou diante de Deus. Então, eles iam passar um ano inteiro até fazer um novo sacrifício, que era a festa da Páscoa. Eles iam passar um ano limpo diante de Deus e Deus abençoaria a sua terra, os faria prosperar, porque eles estavam limpos diante de Deus. Então, essa era a porção do sacrifício a eles. E o sacerdote e as pessoas, no dia da Páscoa, tinham que se limpar, tinham que se purificar, tinham que tomar banho, trocar as vestes, as mulheres tinham que, deixar o seu cabelo bonito, preparada, ficarem em alegria. Aí eles tomavam vinho para estar alegre diante do Senhor. Eles tinham que ter um coração justo, puro diante de Deus. Só que os sacerdotes pegaram essas leis específicas para o templo, para o dia, e fizeram elas se tornarem leis comuns para todo mundo fora do templo e fora do templo. Era um tempo específico. Mas eles, um zelo exagerado, criaram isso como tradição para fora do templo, e que todo dia e toda hora, em qualquer momento, as pessoas tinham que lavar a mão, e quem não fizesse esse lavar as mãos antes de comer, era considerado como espiritualmente impuro e condenável diante de Deus, e que tinha que até morrer, porque eles estavam, segundo a tradição dos próprios sacerdotes, estavam impuros, porque não comeram lavando as mãos. E não era no dia do Pessá, no dia de passar sobre, não era no dia da Páscoa. Então Jesus condenou eles por esse exagero. Então nós não sabemos que quem também, em Gênesis, falou para a mulher que se ela disse Deus, dele não comereis nem tocar neles para que não morrais. Então, quer dizer, a mulher recebeu aí um exagero que está fora do mandamento de Deus, que era não comer. Se tocasse, morreria. Então, quer dizer, a dona Eva também introduziu uma mentira. Olha como que a mentira ela é terrível. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morreis, porque Deus sabe que no dia que comerdes, se abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Então a serpente agora, ela introduz a sua própria mentira, porque a serpente já descobriu que a mulher está mal informada e que ela também já participa de uma mentira. Então, quer dizer, ela já está apta a ser enganada, induzida à mentira, porque ela mesma já está propagando mentira a respeito do que Deus não diz. Então a serpente diz, então, quando diz assim, então, quer dizer, então agora, depois da serpente descobrir tudo que está no coração de Eva, que ela já está propensa à mentira, Então, aí, a partir desse ponto, a serpente diz, lá em cima, a serpente usa a palavra de Deus, porque a serpente quer introduzir a mentira a partir de um ponto de vista que Eva pense que é Deus, que vem de Deus aquela palavra. E hoje nós estamos vendo também dentro das igrejas pessoas que se dizem ser de Deus, dizem ter as suas vidas calcadas e baseadas na justiça de Deus, mas vivem mentiras e pregam mentira e enganam as pessoas dentro da igreja, usando a palavra de Deus. Tem muitos profetas por aí, eu estou vendo em vários grupos de pessoas e profetas, até no Facebook, até no YouTube, tem canais de profetas, que enganou a direita conservadora, que enganou os conservadores, profetizando mentira que Deus nunca disse, e eles falando mentira, e quando a mentira deles caíram, eles distorcem as suas mentiras e continuam mentindo, e as pessoas continuam acreditando. Não acreditem nesses falsos profetas. Não acreditem nesses filhos do diabo que andam propagando mentira entre vocês. Vão para a palavra de Deus. Apocalipse revela a verdade de Deus sobre o nosso tempo e a nossa época. Não acreditem neles.
Então disse a serpente, a mulher, é certo que não morrereis. Então quer dizer, a serpente agora diz à mulher, não, eu estou dizendo para você, fique tranquila, você não vai morrer. Você não vai morrer. Então quer dizer, a serpente invalida a palavra de Deus, o mandamento de Deus, não comereis, para que não morrais, para que não morra. No hebraico original a palavra são duas palavras para dizer não morrer, morrendo morrerá. E então a mulher invalida no seu coração, no seu íntimo, toda a palavra de Deus e crê na mentira, porque ela vai dizer assim, Gênesis 3, versículo 6, vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do fruto e comeu e deu também ao marido e ele comeu. Então, quer dizer, ela julgou que a palavra da serpente era a verdade e boa, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento. Então, quer dizer, ela quis obter o entendimento do mal, ela quis ser má, porque a serpente disse para ela, você não vai morrer. Sendo que Deus disse, vai morrer. E para a mulher morrer, para a pessoa morrer, ela tem que ser o quê? Ela tem que ser contaminada pelo mal. Quando ela é contaminada pelo mal, ela passa a ser um ser maligno. Ela passa a ser o quê? Ser filho do diabo, filho de Satanás. Porque o elemento mal que está na fruta é o mesmo mal de Satanás que se rebelou contra Deus, que está no coração de Lúcifer. Então ela se tornou o quê? Um ser maligno, filho do diabo. Por quê? Porque ela obedeceu à voz do diabo e não obedeceu à voz de Deus. Porque Satanás diz, e vocês serão como Deus. Como Deus o quê? No coração dela, Deus criou todas as coisas, ele é o soberano de tudo, ele tem a ciência e o conhecimento de como promover todo o bem-estar à nossa volta, o qual eles não precisavam trabalhar para obter, e nem inventar nada, não havia ciência, não havia conhecimento de como produzir, fazer as coisas para que a gente vivesse bem nessa terra. A serpente disse, e vocês serão como Deus, promover, e esse fruto, esse conhecimento que está aí, vai dar sabedoria e conhecimento a vocês, quando Deus disse que o levaria à morte. Então ela acreditou na mentira de Satanás, porque o Satanás é o pai da mentira, e ela comeu da fruta. Para quê? Para obter o conhecimento. Esse conhecimento maléfico é o meio pelo qual o homem produz o seu próprio meio de como sobreviver aqui na Terra. E Deus naquela época amaldiçoou a Terra para que tudo aquilo que o homem fizesse fosse o quê? Fosse ruim, fosse mal, como uma punição à geração de Adão e Eva e à geração de Caim, que haveria de prosperar depois disso na Terra, quando ele matasse, quando Caim, que contaminado pelos seus pais, no capítulo 4, mata o seu irmão por não ter a paz com Deus, porque ele não ofereceu o sacrifício a Deus que consumia o holocausto e o tornaria justo e paz com Deus. Então ele se rebela contra Deus e ele também se torna um grande mentiroso, um grande conhecedor do bem e do mal, e que vai promover toda a idolatria, toda a feitiçaria e toda a adoração a Lúcifer na terra, que hoje o homem torna a fazê-lo de novo, acreditando nas mentiras do diabo. E as igrejas estão cheias dessas pessoas que distorcem a verdade de Deus, acreditando na mentira de Satanás e de Lúcifer. Então, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, sabedoria, ciência, conhecimento de como viver, de como fazer as coisas, igual Deus fez e criou. Então, Eva queria obter aquele mesmo conhecimento. Quando Deus disse que esse conhecimento os levaria à morte. E, de fato, levou à morte toda aquela geração, menos Noé. Morte física, né? Que a morte espiritual, todos morreram. A palavra de Deus diz lá em Romanos 3, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos morreram espiritualmente. Paulo também vai falar, um pouquinho antes do versículo 23 de Romanos 3,
que todos, vamos ver lá, para que eu não fique falando só de mim mesmo. Romanos 3. Aqui, ó, Romanos 3, 10. Como está escrito, não há um justo sequer, não há quem entenda. Quer dizer, não há sabedoria verdadeira de Deus. Não há quem entenda. Por quê? Porque eles trocaram o amor de Deus e o cuidado de Deus e a sabedoria de Deus. Adão e Eva trocou aquele cuidado por um entendimento que os leva à morte. Não há quem busque a Deus, porque eles se esconderam de Deus por causa do seu pecado. Todos se extraviaram, assim como Adão e Eva, todos se esconderam, se extraviaram. A uma se fizeram inútil. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Tá? A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua ou de engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles têm cheia de maldição e de amargura, são seus pés velozes para derramar sangue. Caim matou seu próprio irmão. Os sacerdotes que trocaram a verdade de Deus e deturparam com as suas tradições foram matar Jesus. Quer dizer, todos esses andam no caminho da morte, seus caminhos a destruição e miséria. Desconhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Tá? Então, aqui nessa parte aqui, ó, né, vendo a mulher, era agradável aos olhos para dar entendimento, então ela trocou a verdade de Deus pela mentira de Satanás, que ela acreditou, ela passou a crer que o mal que estava naquela fruta, a morte que estava naquela fruta, ia dar entendimento para ela cuidar da sua própria vida. Ia fazer com que ela promovesse o seu bem-estar independente de Deus, quando Deus disse que haveria morte. Então, ainda hoje, Satanás, ele coloca na mente das pessoas que todo conhecimento, que toda ciência, que tudo que nós promovemos aqui neste mundo é o verdadeiro conhecimento. Só que tudo o que eles promovem é mentira e engano. Toda a riqueza que nós vemos os ímpios fazerem, todo o bem-estar social que eles promovem, é debaixo da mentira, é debaixo da tirania, é debaixo da corrupção, é debaixo da fraude. A população mente para a própria população, os governantes se corrompem, os governantes roubam a população, eles instalam governos, eles instalam os seus governos tirânicos, os seus governos diabólicos, eles subjugam as nações e as pessoas e dizem que esse é o bem-estar social de que eles estão promovendo para essas pessoas na Terra. Quando, na realidade, todos esses são caminhos de morte, igual Caim, igual os fariseus e os saduceus e os sumos sacerdotes daquelas épocas estavam lá tentando Jesus com perguntas para que, de alguma forma, se Jesus caísse em alguma palavra ao contrário do que o povo que estava ensinado na mentira e no engano deles, da religião deles, que distorceram a verdade de Deus, eles pudessem, junto com a multidão, apedrejar e matar Jesus Cristo. Que no final foi um enredo que eles promoveram para poderem matar e assassinar Jesus, que era o justo, com um monte de mentira e de testemunhas fraudulentas e mentirosas que eles mesmos pagaram para mentir, porque são filhos do diabo. Então, todo aquele que mente, que anda com a mentira na boca, você que está dentro da igreja, você que engana o seu irmão, você que mente, você que trapaceia, você que vive às custas dos outros, você que vive ao suor dos outros, você que não é capaz de promover o seu próprio bem-estar social, o seu próprio, através da palavra de Deus, você que vive a mentir, enganar,
você que promove a mentira, você que acredita nos mentirosos e até os apoia, saiba você que você é um filho do diabo e que você está caminhando para o inferno. Você não está caminhando para o céu. Porque a verdade absoluta de Deus é Cristo Jesus, é a sua palavra, é a sua revelação. Porque Satanás foi mentiroso, nem está escrito, ó. Ele é mentiroso e nunca se firmou na verdade. Foi ele que induziu Eva ao erro, e Eva caiu nesse erro, e Eva caiu nessa mentira. Então, eu vou deixar esse vídeo para vocês verem. A Bíblia fala, né? Eu vou trazer aqui para vocês alguns versículos. Eu procurei, num resultado, numa pesquisa, texto aonde exatamente falado sobre a mentira. Salmos 19, 163, abomino e detesto a mentira, porém amo a sua lei. Salmo 4, 2, ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame, e amareis a vaidade e buscareis a mentira? Isaías 9, 15, o ancião, o homem de respeito, é a cabeça, e o profeta que ensina a mentira é a cauda. Eis que o ímpio está com dores de iniquidade, concebeu a malícia e dá luz à mentira. Efésios 4, 25. Agora aqui é a igreja. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Provérbios 38. Afasta de mim a vaidade e a mentira. Não me des nem a pobreza nem a riqueza. Dar-me o pão que me for necessário. Apocalipse 22, 15. Fora fica, aqui já é Apocalipse 22, 15. Quando Jesus vier com novos céus e a nova terra, que ele foi preparar, que eu já falei no vídeo anterior a esse, fica fora os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todos aqueles que amam e praticam a mentira. Então veja bem, você que ama a mentira e gosta de viver na mentira, tá aí, ó. Vai ficar fora do reino de Deus. Isaías 28, 15. Quando dizeis, fizemos aliança com a morte, e com além fizemos acordo. Quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós? Não chegará a nós, porque por nosso refúgio temos a mentira, e debaixo da falsidade nos temos escondido. Jeremias, curva a língua como se fosse seu arco, para a mentira, fortalece na terra, mas não para a verdade, porque avançam de malícia e em malícia e não me conhece, diz o Senhor. Provérbios 13, 5. O justo aborrece a palavra de mentira, mas o perverso faz vergonhosa dizer. O justo aborrece a palavra da mentira. Por isso que eu aborreço aqueles que são mentirosos, que estão dentro da igreja, mas que vivem na mentira. Eu os aborreço, porque eu não compactuo com as suas mentiras. Eu não compactuo com o seu engano. Então, por isso, eles vivem aborrecido comigo dentro da igreja, porque eu vejo as suas mentiras e não aceito e não faço conluio com eles. Como, pois, Jeremias 8:8. Como, pois, dizeis, somos sábios, e a lei do Senhor está conosco? Pois, com efeito, a falsa pena dos escribas a converteu em mentira. 1 João 2:21. Não vos escrevi porque não sabeis a verdade, antes porque a sabeis. E porque mentira alguma jamais procede da verdade. Tá vendo? Ora, o aparecimento do iníquo, o aparecimento do anticristo, da besta, do falso profeta, o aparecimento do mundo da iniquidade, que já me parece estar sendo estabelecido, tá? Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás. Qual a eficácia? Ele está propagando agora, neste mundo, agora, Satanás está propagando a mentira. Dentro da igreja, muitos estão dando crédito à mentira, à falsidade e ao engano, deram o seu voto,
e o seu apoio aos mentirosos que estão instalando o engano de Satanás na terra, com todo o poder. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, e sinais, e prodígios da mentira. Satanás, nesse momento, está enganando as nações. Eles estão dizendo para as nações, estão enganando as nações, que a palavra de Deus não é verdade, que Deus não existe, tem uma mentira evolucionista se espalhando por todos os caminhos, e muitos dentro das igrejas, professores, PhDs dentro das igrejas, muitos cientistas, muitos mestres e professores e missionários estão acreditando na mentira evolucionista. E não só isso, estão acreditando em governos satanistas que são a favor de libertinagem, que são a favor de eliminação de crianças dentro da barriguinha das suas mães, que são a favor de fechamento de igreja, que são a favor de um monte de coisa errada na nossa sociedade, e eles acreditam nessa mentira e estão torcendo a verdade de Deus e colocando como essas pessoas são de Deus, sendo que essas pessoas não são convertidas ao Senhor, elas não são batizadas, elas não são lavadas e remidas pelo sangue de Cristo, antes elas são ímpias, idólatras, elas adoram deuses que não existem, elas oferecem em sacrifícios sais grossos, sal grosso, lavando e limpando as coisas com sal grosso, elas fazem as suas danças, elas fazem as suas oferendas, são governos satânicos, diabólicos, e tem gente dentro das igrejas que estão acreditando nisso. São filhos do diabo que estão acreditando na mentira de Satanás, que estão colocando na mente e no coração delas que esses rituais e que essas pessoas são verdadeiramente de Deus e têm a palavra de Deus. Sendo que isso é prodígio da mentira. Eles estão enganando essas pessoas. E fora que há uma grande mentira que eles estão inventando e colocando em mentes e corações de que existem ETs, extraterrestres, vira fora vidas que construiu, que fez os céus e a terra, que OVNIs, que extraterrestre, que não é Deus, que não é nenhuma religião por aí, que são esses, são pessoas, que são seres de outros planetas, de outras galáxias, que vieram no passado e fizeram as pirâmides do Egito, e tudo aquilo que ficou soterrado debaixo do dilúvio, que eles não têm como responder, eles dizem que isso foram deuses, astronautas, deuses do passado, que vieram aqui na Terra e que criaram a vida e que agora estão sendo vistos de novo aqui na Terra. Estão criando, a partir de satélites, a partir de hologramas projetados na Terra, de vozes, sons que são magneticamente feito por indução magneticamente, sons por indução óptica, ela bate no osso, e já tem fone de ouvido hoje, que é por indução óptica, não vai dentro do seu ouvido. Ele envia o som de uma forma magnética, impulso elétrico, bate no osso e entra para dentro do ouvido da pessoa, sem a pessoa escutar o som por lá de fora. É simplesmente magnetismo. Então, ele já tem esses satélites lá em cima, satélite que emite onda magnética, que vai bater no osso da pessoa e vai entrar e vai levar uma voz. E a pessoa vai pensar que são os deuses astronautas, e eles vão falar que esses deuses são exatamente os deuses do muçulmano, os deuses do budista, os deuses... para cada nação que tem os seus deuses idólatras, até mesmo em Israel, eles vão dizer que o Messias está vindo para eles, eles vão fazer prodígios nos céus através de hologramas que vão ser colocados no ar suspenso, as pessoas vão acreditar. No Brasil, eles vão fazer as pessoas acreditar num falso Cristo, colocando hologramas no céu, em formas gigantes de hologramas, dizendo que é Cristo Jesus está vindo. Esse é o prodígio da mentira. Eles estão promovendo e criando o grande engano
para enganar as pessoas aqui na Terra, da mesma forma que Lúcifer fez. Então, por isso que em Tessalonicenses, Paulo vai advertir a gente. Então, cuidado, que eles vão fazer prodígio, mentira na Terra, a partir desse engano. Essas tecnologias, tá, que eles obteram através do conhecimento do bem e do mal, agora eles vão introduzir esse grande engano para dar início ao governo da besta, bestial na Terra, o governo satânico. Então, cuidado, não acredite em nada que você escuta, o qual não seja a palavra de Deus. Jesus diz que as minhas ovelhas conhecem a minha voz e elas me seguirão. Não seguirão o falso, pastor. Não seguirão. Entendeu? Então, cuidado. Também, segundo a Tessalonicenses, é por motivo, pois, que Deus lhe manda a operação do erro. Deus mesmo vai permitir, do versículo de cima, que Satanás traga a operação do erro, da mentira, para que eles dê crédito na mentira, porque Deus vai trazer um grande julgamento na terra a partir disso. Isaías 28, 17. Farei do juízo a régua. Farei do juízo, né, o julgamento, a régua. E da justiça, o prumo. A saraiva varrerá o refúgio da mentira. A saraiva, o fogo. Olha o fim que eles vão ter, todos esses mentirosos. Durante a tribulação, depois de ouvir a operação do erro, das injustiças, Deus vai trazer o juízo sobre a terra. E ela será a régua. E da justiça, o prumo. Então vai aprumar, vai endireitar. Como? A saraiva varrerá o refúgio da mentira, e as águas arrastarão o esconderijo. Quer dizer, aqueles, porque já tem gente aí que estão fazendo bunkers, estão cavando cavernas para se esconderem quando o tempo da tribulação, quando Deus vier julgar o mundo, eles querem se esconder da presença de Deus. Todos os mentirosos estão se preparando para se esconder da presença de Deus e do tempo que há de vir. Eles estão fazendo o seu bunker. Só que isso não vai adiantar, porque Deus, de alguma forma, vai trazer uma inundação de água, não um dilúvio de novo, mas esses locais serão inundados e eles morrerão dentro dos seus bunkers. Tá? E eles vão morrer. Então não adianta esconder em caverna. A única coisa que Deus fala que adianta é correr e fugir para os altos montes. É para os montes. Não é para debaixo de caverna. É para os montes. Eles são tão tolos que eles estão cavando a sua própria cova. É isso que a palavra de Deus diz. Deus pega os ímpios e fazem com que eles cavem a sua própria cova. Então eles estão cavando os seus bunkers, enchendo de comida, enchendo de tudo, mas no final eles serão destruídos dentro dos seus próprios bunkers. Então esses senhores do mundo que vão promover a grande mentira, a partir dos satélites que tem lá no céu, que eles estão preparando para enganar as pessoas na Terra com seus prodígios de mentira, segundo Tessalonicenses 2:9, né? Então, todos eles serão pegos pelo juízo de Deus, tá? Segundo Isaías. Aqui, ó, o Paulo vai falar sobre o povo de hoje. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira. A verdade de Deus, assim como Satanás trocou lá no Jardim do Éden, agora eles também estão trocando aqui na terra, adorando e servindo a criatura. Todo louvor à criatura, homenagem à criatura. Dentro das igrejas, os pregadores, os missionários, eles estão deixando de ensinar o evangelho do arrependimento, deixando de mostrar para as pessoas como elas são idólatras, como elas são pecadoras, como elas são pessoas más e terríveis, como elas são mentirosas e tem que abandonar a mentira e o pecado, tem que crer no Senhor Jesus. Muitos estão trocando o ensino verdadeiro de Deus por palestras de autoajuda. É isso mesmo. Palestra, eles querem ajudar o ser humano a se tornarem melhores,
através dos seus próprios autoajudas, através das suas psicologias, através dos seus psicólogos, estão trocando, criando uma muleta, trocam o evangelho de Deus, que é eficaz, que é uma espada de dois gumes, que é capaz de dividir alma e espírito, que é capaz de trazer discernimento e conhecimento em todas as situações na vida do homem, emocional, espiritual, o que seja aqui na Terra, ela é suficiente. Criaram uma muleta chamada, o mundo chama de psicologia. Vá para os psicólogos. Quando você, questão dentro da igreja, não consegue ter paz, quando você não consegue ter paz com Deus, e paz com o mundo, e paz com as pessoas, vá para os psicólogos, lá eles te ajudarão extra-biblicamente como solucionar os seus problemas. A mentira de novo. Então, essas são as pessoas, trocam, adorando e servindo a criatura. Cantores gospel, mundo gospel, que criam ícones e ídolos gospel, que agora está aparecendo aí, né? Agora está aparecendo aí pessoas que se revelam e que são adoradores dos deuses desse mundo, Lúcifer, né? Que estão junto com a mentira, Kleber Lucas aí da vida, né? Que agora é progressista, é apoiador de ideologias nazistas, ideologias comunistas, né? Essas ideologias fascistas que estão aí e que agora está se tornando o governo do país e que já em 10 dias já mostrou para o que veio, né? O pessoal lá no ginásio, né? 5 pessoas, infelizmente, deixaram de estar entre nós, porque eles propagaram e fizeram uma grande invasão mentirosa e destruíram tudo lá e jogou na conta dos inocentes que não tinha nada a ver naquilo, né? Então, é isso aí que esse governo segue e vai ajudar a propagar essa grande mentira que está para se estabelecer na Terra. Isaías 44, 20. Tal homem se apacenta de cinza. O seu coração enganado o iludiu, de maneira que não pode livrar a sua alma, nem dizer, não é mentira aquilo que eu confio. Jeremias 27, 16. Sobre os profetas de hoje, também falais aos sacerdotes e a todo o povo, dizendo, assim diz o Senhor, não deis ouvido às palavras dos vossos profetas que vos profetizam, dizendo, eis que os utensílios da casa do Senhor voltarão em breve da Babilônia. É mentira o que eles profetizam. Então, cuidado quando esses profetas dizem para você, vai haver paz, o povo vai vencer, o povo daqui a pouco vai ter refrigério, a mentira não vai prevalecer. Tudo mentira desse povo, tudo mentira, tudo engano, não existe profeta. O último profeta foi João na ilha de Pátmos. Todos esses outros são mentirosos e enganosos. Você quer saber da verdade? Leia a palavra de Deus. A respeito da sua vida, leia a palavra de Deus. A respeito do Brasil, leia a palavra de Deus. Sobre partidos políticos, leia a palavra de Deus. Sobre dinheiro, leia a palavra de Deus. Sobre família, casamento, leia a palavra de Deus. Sobre namoro, leia a palavra de Deus. Sobre trabalho e relacionamento, leia a palavra de Deus. Na palavra de Deus contém toda a verdade. Deus é a única verdade. É a única fonte de verdade, a única fonte da vida e vida em abundância. Aquela vida em abundância que Adão e Eva perdeu no Jardim do Éden na presença de Deus, por acreditar na mentira e se tornarem filhos do diabo e jogar nós nessa servidão de escravidão de filhos do diabo. Não somos mais filhos do diabo, porque todo aquele que crê em Jesus Cristo tem um novo nascimento. Todo aquele que até Jesus creu que no holocausto, na morte do Cordeiro, era a sua substituição e era Cristo morrendo no futuro deles, que é o nosso passado. Então, todos esses que creram piamente pela fé na revelação da palavra de Deus e fez as obras de Deus, são filhos de Deus, estão salvos, não são mais filhos do diabo. Mas todo aquele que não crê e não foi batizado ainda é filho do diabo, está caminhando para
para o fogo eterno que há de destruir e queimar, que está lá em Apocalipse, versículo 21, a partir do capítulo 8. Né? Eu vou trazer aqui, ó, para que vocês mesmos vejam, para não dizer que sou eu que estou falando. Vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi a grande voz que vinha do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Eles enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono diz: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo já foi feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas. E eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos ímpios, toda essa turma aí da esquerda, Lula, toda essa galera aí, todos esses governos, são todos governos de ímpios. Aos feiticeiros, eles foram atrás dos feiticeiros, jogaram sal lá em Brasília, lavaram feitiçaria, foram nos centros de feitiçaria. Aos idólatras, todos aqueles que adoram imagem, e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. A segunda morte é estar debaixo da ira de Deus, não é a ausência de Deus. O lago de fogo é a santa ira de Deus consumindo todos os mentirosos, todos esses que estão aqui, descrito no capítulo 8, no capítulo 21, versículo 8 de Apocalipse. Então, todos esses hão de ser jogados dentro do lago de fogo. O próprio inferno, que é algo fora do lago de fogo, será pego e jogado dentro do lago de fogo que arde e enxofre, que é a saber, a segunda morte. Tá? Então, venha para Jesus, creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que ele veio aqui dar um início ao seu reino, que é esse reino aqui. Ó. Vi no céu a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu. Então não é essa Jerusalém aí, é uma outra Jerusalém. Então quer dizer, Deus está construindo novos céus na nova terra. Os cientistas querem descobrir onde está, de onde vem, como vem, porque eles querem pegar, né? Elon Musk quer pegar os seus jatinhos, os seus foguetinhos, e se eles souberam onde está esse novo céu e nova terra, eles querem ir para lá colonizar. É isso mesmo. Eles escondem de nós as suas intenções, mas a palavra de Deus revela já qual é a intenção deles, porque as coisas batem. Tá? Eles escondem da população que a palavra de Deus é verdade. Eles acreditam na palavra de Deus e querem tomar posse do reino para si. Por isso que eles querem disseminar e matar todos os cristãos na terra e eliminar as pessoas na terra, porque assim, quando os novos céus e a nova terra chegar, não vai ter gente para ir. Mas eles são bestas, eles são tolos. Novos céus e nova terra são coisas espirituais. Não é que nem os céus daqui, não é que nem a terra daqui. Nenhum humano que vive nessa terra, com esse corpo dessa forma, vai poder entrar no novo céu e nova terra. Ele tem que ser transformado e lavado pelo sangue de Cristo e receber um corpo abençoado, um corpo como o corpo de Cristo, para poder adentrar na nova terra e os novos céus que está vindo ao nosso encontro. Então, se você quer ir, você precisa estar preparado, meu irmão. Você precisa fazer algo que Paulo vai dizer lá no livro de Romanos,
Romanos capítulo 10, a partir do versículo 9, se com tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, a justificação, pelo crer. E com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Então, quer dizer, essa é a forma pela qual você pode adentrar no novo céu e a nova terra que está por vir. Então, creia, meu irmão. Se você é filho de Deus, está escutando a voz de Deus, então venha. Deixa a mentira, deixa o engano, deixa a ilusão desse mundo e creia que a palavra de Deus é verdade. E não existe nenhuma outra verdade além dessa, que é a palavra de Deus, exclusiva, e não há nenhuma outra. Tá? Então, entregue. Eu encerro aqui. Abandone a mentira, abandone o engano e creia que Jesus Cristo. Creia no seu coração, para que haja justiça. Porque é pelo crer. Como Eva morreu ao crer na palavra da serpente, agora você pode ter vida eterna e já começar a desfrutar dela aqui e depois ser levado para o novo céu e a nova terra, que os anjos de Deus vai vir e vai fazer a grande colheita e vai levar os filhos de Deus em vida que tiver naquele tempo e os mortos vão ressuscitar e Deus, com todos os anjos que vai vir, não é extraterrestre, eles estão te enganando. Vocês não têm que lutar contra Deus. Vocês não têm que ficar caindo na conversa que existe seres de outros planetas. Eles estão enganando vocês. Então, os anjos de Deus vai vir, vai recolher todos os filhos de Deus e vai os transportar para o novo céu e a nova terra. E todos esses aqui na terra vão ficar. Sabe o que Deus vai fazer com eles? Os reis, os povos, estão se preparando com as suas ogivas, com as suas bombas atômicas, com seus aviões, com seus tanques de guerra, com seus drones. Eles estão se preparando, porque quando o novo céu e a nova terra se aproximar da terra, eles vão querer tomar o reino de Cristo. Só que Cristo, dessa vez, que vai vir, que vai trazer o novo céu e a nova terra contigo, ele não vai vir como o cordeiro, porque ele já veio. Ele vai vir como o leão da tribo de Judá. Aquilo que Jacó, aquilo que Israel disse a Judá, que o cedro de ferro para reger todas as nações sairia de Jacó, sairia de Judá. Jesus é do descendente de Judá. Jesus é o filho da promessa de Judá, que vai reger com vara de ferro essas nações. E todos eles se juntarão contra Cristo no vale de Meguido, no vale do Amargedon, e todos eles serão derrotados. Pisado, o lagar da ira de Deus será pisado no vale do Meguido, onde aproximadamente 1,50 m daquele vale será cheio de sangue. Vocês estão entendendo? Porque eles estão se preparando? Porque eles querem tomar o reino de Deus, do próprio Cristo, do Filho de Deus. Só que dessa vez, Cristo não morrerá. Ele virá como rei para julgar todos os povos. Ele vai limpar a sua seara, vai tirar todos os seus trigo, vai guardar no seu celeiro, que é o novo céu e a nova terra, e vai entrar em combate bélico com todos esses aqui neste mundo e os destruirá. E, por fim, meterá fogo nessa terra e ela será totalmente destruída no fogo. E todo esse mal, toda a destruição, tudo aquilo que degrada a terra, que veio através do conhecimento do bem e do mal por causa da incredulidade de Adão e Eva, não crer na palavra de Deus, em crer na palavra da serpente, o qual a terra foi sujeita debaixo de uma maldição. Tudo isso será limpo e purificado pelo fogo. Vocês estão entendendo? Então, fique firme com essa palavra. Bateu 1 hora agora de live. Deus te abençoe, Deus te guarde. E cuidado com a mentira. Cuidado com os mentirosos dentro da igreja.
eles estão aos montes enganando as pessoas. Deus te abençoe. Deus te guarde, te proteja, te livre de todo mal. Em nome de Jesus.